Então foi assim, né? Eu fui pra engenharia, igual eu tava te falando, pensando no dinheiro. E aí, quando eu fiz essa escolha, olhando apenas pro dinheiro, eu feri uma coisa que é muito importante, que é exatamente o que você tá me contando aqui. Há poucos minutos atrás, você tava falando assim, olha, a gente faz isso aqui por quê? Pra levar algo pras pessoas. Então é o seguinte, quando eu olho pro dinheiro, eu não vejo a pessoa. E o trabalho, o que que eu trabalho, cara? O trabalho é sobre servir. Todo trabalho é sobre servir as pessoas. A gente não faz nada. O dinheiro é uma forma de equilibrar uma coisa que eu faço bem e que as pessoas se beneficiam disso que eu faço. Então, quando eu não vejo a pessoa, eu olho pro dinheiro, geralmente o dinheiro não vem para mim. O dinheiro é O consequência, dinheiro né? é uma Você tá usando consequência. como, É como isso. fim. É isso. Exato. Então, eu fui fazer engenharia e com esse pensamento, né? Então, trabalhei em vários lugares e é tão interessante que depois eu fui vendo como que eu nunca consegui fazer dinheiro com engenharia. Eu nunca consegui ser contratado, eu não consegui ascender na carreira, né? E aí, coisas aconteceram até que o dia que eu tomei decisão, eu falei assim, gente, eu sou formado e tudo, e foi até coisas de pessoas que trabalhavam comigo que ficavam falando comigo, olha, você é bom com pessoas, né? Você é formado, por que que você não... Né? E aí, tomei uma decisão, né? Fui fazer um concurso de psicologia, passei, comecei a trabalhar lá em Cachoeira da Prata, no Terra posto de boa saúde. também, viu? Demais, lugar bom, Clecinho lá, top lugar demais. ótimo, lugar, assim, fazendo um parênteses, né? Cidade do interior de Minas, gente. Não é porque a gente é mineiro, mas Minas Gerais é incrível, cara. Minas Gerais, né? Acolhedor, gostoso. Sabe? As pessoas, lá você anda na rua, a pessoa te cumprimenta, sabe? Esse negócio Você faz de... parte de lá, né? Você ganha bolo, sabe? O pessoal, é sério, é incrível, Eu sou suspeito de falar de cidade pequena, né? incrível. Então, É Não, incrível. lá ainda agora, eu que trabalho também, tem a vertente de obra pública, tem lá que agora é vereador, né? O Vitinho, Vitinho. top pra caramba. o Clecinho é Clecinho, fino demais, Arnon. o Arnon. Cara, é Você tudo top tem pra também o da Prata Car, que também agora é vereador, que vende os carros lá, da Prata Ah, Car. sei. O Thiago. Os meninos lá, o Guilherme também, que tá, sempre aparece do aqui. Brutus, Guilherme do Brutus Isso. lá. Então, Não, Cachoeira a galera- é um carinho eu à tenho parte. um carinho muito grande com a cidade, porque foi onde eu comecei e as pessoas lá são ótimas, sabe? Então, assim, eu cresci muito lá, aprendi muito, foi o início da minha carreira. Eu sou muito grato a isso, assim. Mas Então, antes disso, só pra. Porque eu lembro que a gente conversava muito, né? Eu Sim. lembro que eu pegava altas. Coisa errada disso. Já até te peço desculpa ao vivo, Luiz, porque eu pedia consultorias grátis pra você. Você lembra, Vou né? cobrar Muitas agora. vezes. Vai cobrar cobra agora. ao vivo agora, que não vai ter isso aí Ô, fora. Luiz, só. nossa, tô acontecendo isso e vamos trocar uma ideia aqui, Luiz. Mas não, você sabe o tanto você já me sim, ajudou. sim. Minha Mas- cara fazer isso, os caras sofrem também. Mas, nossa, até pedi que eu ia falar. Tá, Que ele vergonha. tava falando, você falou assim, não, isso foi antes ou depois? Ah, não, que você tava ainda pensando em fazer psicologia esportiva. Isso, aí o que aconteceu, né? Quando eu formei, vou voltar lá. Quando eu formei, eu formei não tão jovem, mas eu era muito imaturo. E como homem, me faltavam algumas coisas, experiências, que inclusive a engenharia ajudou a me dar, né? Então, Top, hein, velho? oi? Que top, hein? A engenharia me trouxe certas coisas assim que foram muito fundamentais para minha vida, assim. Então, quando eu formei, eu falei, eu queria fazer uma pós-graduação em psicologia do esporte. Na época, não tinha essa facilidade toda que a gente tem, só tinha uma no Brasil, lá em São Paulo, mas por questões de burocracia, de papel, de sair os papéis da faculdade e início de matrícula, eu não consegui. Fiquei perdido demais. E aí que eu fui fazer engenharia. Meu irmão fazia, eu falei assim, já sei, vou fazer engenharia, formo, começo a fazer um estágio ali e tal, já entro na empresa e fico e tá tudo certo. Então foi assim que eu acabei indo para engenharia, né? Porque não deu certo, teoricamente, lá. Eu não tinha maturidade e me faltavam algumas coisas. E foi lá na engenharia que eu fui encontrar. Engenharia, gente, o que me ajudou na vida, né? A psicologia é uma coisa mais aberta, mais abstrata. Engenharia não tem conversa. Sabe? Engenharia 1 não tem mais 1 é conversa. 2 e não vai ser lembra? 3, não vai ser Exato. 4 e acabou. É o tal do. Ah, não, aceita o sinal. Aceita a. Como é que é o que fala com os professores? O raciocínio tá certo, só o mas o resultado resultado tá tá errado. errado. Não, não, se o resultado tá errado, seu prédio vai cair. Então é Essa zero. vírgula de mata um errado, um- tá errado, Uma né? vírgula, um sinal É, mata uma exato. pessoa. Então, assim, a engenharia me ensinou a ser organizado, a ser proativo, a ter que lidar com pessoas assim, de classes diferentes. Assim, você lida com o dono da obra, o engenheiro, você lida com a pessoa que não tem tanto estudo, que trabalha na obra, o servente.
né? E você precisa fazer o meio de campo de tudo isso, assim. E assim, me ensinou a ser organizado e ter disciplina. Isso é muito importante pra gente levar pra nossa vida, né? E a engenharia que me deu isso, assim. Sim. Então, assim, apesar de não ter formado, a engenharia me deu muito. Me deu muito. E, assim, foi muito importante eu ter passado por isso, porque me ajudou a me formar como homem também. Por quê? Porque eu era cobrado, porque eu sonhava com obra, porque eu sonhava com as coisas que eu tinha que resolver no dia. Aí você vai falar, mas isso é um ambiente tóxico, não sei o quê. Não. Estresse faz parte da nossa vida. Sim. A gente tem que aprender a administrar. A gente é meio que forjado nisso, É né? isso. A gente, principalmente se falar de masculinidade, né? O homem é forjado na dificuldade mesmo. Por quê? Porque você tem que ser o cara tem que ser a pessoa que vai tomar a frente. Tem que ser a pessoa que tem que liderar, que tem que decidir, que tem que dar uma direcionamento. E quando eu tô falando isso, não quer dizer que mulher não tenha isso, tá? Deixa muito claro aqui. Eu tô falando de uma característica do masculino, que inclusive as mulheres têm, igual a gente tem característica do feminino também, que é importante. Mas na nossa composição, é importante que a gente tenha mais atributos masculinos do que femininos. Sim. Simples. Eu tava Porque é complementar. Sim. Eu tava escutando hoje, indo trabalhar, tava escutando o Jornal da Itatiaia, e lá o Eduardo Costa, no Jornal da Itatiaia, tem sempre o debate ali no final do jornal. E ele falou exatamente sobre isso. Hoje, eles questionando, o tema lá era questionando sobre a questão de o incentivo do governo no questão do pé de meia. Não vamos aqui discutir juízo de valor, mas a facilidade que não, o menino quer estudar, dá um dinheiro pra estudar. Se fizer uma prova, ganha tanto. Se fizer... Não pode. O menino, a gente por si só tem que querer conquistar as coisas. Não, eu só vou estudar se eu ganhar um pé de meia. Eu só vou na escola. Você precisa de movimentar antes de vir, porque senão você começa a barganhar tudo. Exato, exatamente. Aí você pede, você pede característica masculina, que é o quê? Progenitor, gente, não é, igual você falou, homem, mulher, masculino e feminino. Não, é característica fisiológica. A gente tende a ser proteger a prole, o filho, tentar trazer o sustento para a família. É o caminho natural. Acontece o contrário? Bastante. Sim. E tudo bem, mas o natural é a gente, né? O homem ali. É porque assim, fica parecendo que a gente é contra a mulher ser empreendedora. E machista. Não é nada disso, nada disso. Hoje em dia, é mais do que certo a mulher trabalhar, a mulher ganhar tanto quanto tem que ser avaliada. Às vezes ganha mais. E tá tudo certo. Competência, tá? Isso não é isso. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Por que existe casal? Vamos pensar assim... Por que existe o casal de ser humano? Não é à toa que as coisas são do jeito que são. Vamos imaginar assim, evolutivamente, o que aconteceu? A gente vivia em árvore. Isso estou falando assim, há 3 milhões de anos atrás, né? Teve uma mudança climática, acabou as árvores, nós tivemos que descer das árvores, e aí percebeu-se que ao ficar em pé, você tem uma vantagem evolutiva. Ficar em dois apoios, né? Você tem uma vantagem evolutiva, você enxerga mais longe. Só que com isso, a gravidez também ela ficou mais curta. O bebê tinha que nascer mais prematuro. Ou seja, a mãe tinha que estar mais à disposição do filho. Por exemplo, você pega o nosso filhote, né? É o que fica mais dependente dos pais durante mais tempo. Por um longo tempo. Você pega um boi, um cavalo, o bicho nasce e já anda, já come uma graminha ali, já anda, e já tem uma certa independência. E já é outra característica natural. Exato. Também por conta de outro tipo de situação. Nosso não, nosso tinha uma dependência. Então, isso fez com que, como a mãe ficava mais ali, à mercê ali, tinha que ter mais cuidado com a criança, ela precisava de mais alguém. Por quê? Porque essa união favorecia a vida. É isso. Então, precisava de um ser que o quê? Que ele fosse mais forte, porque ele precisava proteger, ele precisava caçar, ele tinha que ser mais objetivo, mais reto, mais raso. Porque, assim, quando você vê um bicho mostrando os dentes pra você não pode pensar assim, será que esse bicho vai me morder? Será que tá rindo ou será que tá rosnando? Você tem que tomar uma decisão. Então, por isso que o homem é mais objetivo, mais raso, tem mais força física. É simplesmente por isso. Por que a mulher tem muito mais sensibilidade? Se você for ver sua esposa lá com sua filha, que é de colo ainda, né? Ela chora, sua esposa olha pra ela e fala assim, opa, ela tá chorando por causa de tal coisa. Porque a mulher tem muito mais sensibilidade que a gente. Ela sabe se é fralda, se é xixi, cocô, se é peito, se é cólica, se é gás. A gente não tem essa habilidade, né? Mas você percebe que é complementar? Sim. Então é simplesmente por isso. É só isso. São diferenças, mas que são complementares. Não tem um mais importante que o outro.